Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EnergyCast, o podcast da CF Contabilidade. Então, se você ainda não conhece o canal da CF Contabilidade, vai lá e se inscreve, @CF Contabilidade no YouTube. Esse podcast é um podcast que foi idealizado exatamente para dar luz a pessoas que contribuem demais para o mercado empreendedor, só que muitas das vezes não aparece na Globo, não aparece na Record, mas que contribuem magnificamente para o mercado empreendedor brasileiro. Eu não sei se você sabe, mas mais de 80%, 90% da empregabilidade da economia do nosso país acontece nas pequenas e médias empresas. Então, dar luz a essas pessoas não é nada mais além do que uma obrigação nossa aqui, como rede, como CF Contabilidade. Hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial aqui, mas antes de eu apresentar ela para vocês, eu vou falar um pouco sobre mim aqui, né, que sou o host desse podcast. Pode ser que você tenha chegado aqui meio que de paraquedas, não sabe onde você está. Eu sou o Edilson Júnior, hoje eu estou aqui liderando a rede CF Contabilidade, também estou lá com o meu querido presidente Rafael Machado, no CRC do Rio de Janeiro, ajudando no setor de desenvolvimento profissional, e também sou o diretor financeiro da Associação Brasileira de Franchising, o franchising também que é algo que está no meu coração e que eu acredito muito como desenvolvimento econômico do nosso país. E eu estou aqui com ela, a fabulosa, a potência, a contadora que realmente tem transformado as nossas vidas e que realmente trouxe luz a uma visão que a gente já tinha há muitos anos, mas que realmente era muito nebuloso. E ela, com toda a sua maestria, com toda a sua classe, com todo o seu profundo conhecimento, ela está ajudando diversos empreendedores a não só realizações, mas também a fazer proteções patrimoniais, estruturações financeiras, redução de carga tributária nos Estados Unidos. Eu estou com a magnífica Maíra Chagas. Uau, ai, Olha ela foi aí. Didi. E Agora nem. ela, além de tudo isso que eu falei, ela ainda é crossfiteira. Se der uma, tu vai ver um pouquinho dela, tu vai se assustar. Fica tranquila aí. Ela é crossfiteira, ela é uma atleta de crossfit. Perigosíssimo. As pessoas dizem que não se confia em mulher crossfiteira. Quem disse Não, foi o mas Newton que falou isso. se der assim, um esbarrão, já dá uma queda no sujeito. Obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui, muito honrada de estar com a CF, de estar com você, Edilson. Você sabe o quanto Deus cruzou nossos caminhos, né? Foi um aperto de mão que tanta coisa aconteceu. É verdade, Lembra cara. disso? Eu Então, nem assim, imaginava. quem nem imaginava, na verdade. Então, verdade. assim, essa apresentação, de fato, para mim é um privilégio. A contabilidade transformou a minha vida e, através dela, eu quero transformar a vida de muitas outras pessoas, mulheres e contadores no Brasil, com toda certeza. Obrigada. Que sensacional. E para você que não sabe também, a Maíra, ela é contadora nos Estados Unidos. Sim. Então, a gente veio aqui exatamente falar sobre isso. O poder da contabilidade sendo ampliado, essa visão para os contadores brasileiros nos Estados Unidos. Então, Maíra, o que eu quero saber de você assim? Cara, o que levou você como contadora no Brasil, excepcional profissional no Brasil, cara, quero ser contadora também nos Estados Unidos? O que levou você a ter esse pensamento? Primeiro, que eu não queria ser contadora, eu queria ser dançarina. É mesmo? Deu errado, eu Eu fui não sabia. contadora. Essa eu não sabia, não. Eu vou Que contar. maneiro. Eu cheguei nos Estados Unidos. Vou começar de trás pra frente. Quem me levou para os Estados Unidos foi o Galo da Madrugada. Quem não conhece, bota a música do Galo da Madrugada de fundo. Quem não conhece o Galo da Madrugada é um bloco de rua que tem em Recife. Eu sou natural de Recife, como pode Dá ver nem pra meu perceber. sotaque. Não, né? Contabilidade. E eu fui importada como Brincabia, minha sócia e grande amiga. Então, eu fui mãe aos 17 anos. Fui mãe adolescente da Bruna. Engravidei da Bruna, eu tinha 16 anos. Bom, E mãe solo, então tava no pré-vestibular e toda aquela loucura de você lidar com a cabeça de adolescente, tá se preparando, se preocupando pro futuro. Até que quando eu tinha 21 anos, eu patinando muito em algumas profissões, eu preciso encontrar algo que dependa de mim, o crescimento, que dependa de mim crescer, sustentar minha filha, ter minha vida. Buscar tudo. E na minha casa, eu sempre falo que hoje, para a educação das minhas filhas, eu tenho a Bruna de 18 e tenho a Maia de 3, que é um furacão, né? eu vejo a Maia. Maia Caraca, é um ela roda da furacão. cambalhota e ela É não um para, furacão. A cara. Maia é um furacão, É igualzinho nos vídeos mesmo? É pior. Caraca, É pior. maluco. E aí, minha mãe e eu, a gente tem muito isso latente. A educação, ela transforma. Eu venho de uma família humilde, periferia de Recife,
Minha mãe foi a primeira a concluir o 2º grau na família dela e a primeira a ter um curso técnico, a primeira a ser concursada. Sensacional. Eu fui a primeira de todas as gerações a ter uma graduação, uma pós-graduação. Tanto é que todos os meus primos, depois de mim, eu fui inspiração para eles. Então, a geração pós-mim é uma geração muito mais ainda educada, inteligente. Beijo para minha família de Recife. E aí eu entrei na contabilidade. Eu sempre fui muito assídua e muito ávida por conhecimento. Sempre busquei muita coisa. Nunca fui uma jovem, um adolescente comum. Eu sempre fui incomum, incomodada com algumas situações que eu vivia, né, no dia a dia. E aí foi quando eu ingressei nas ciências contábeis. E aí, acabou, me apaixonei. Então, Foi assim, por um acaso, então. Você foi. queria furar essa barreira familiar, que você queria ser um exemplo, e aí Uhum, você furou e falou, cara, é a contabilidade. Não teve um porquê. exatamente. Você olhou. Eu só realmente precisava, eu preciso crescer. Como eu cresço profissionalmente e financeiramente? Que dependa de mim, que não dependa de eu. Por exemplo, eu fiz um tempo curso de odontologia, Entendi. técnico odontologia, por incrível que pareça. Eu fiquei um tempo e eu olhava e fazia assim, então, para eu ser melhor do que um técnico em odontologia, eu tenho que ser um dentista. Para eu ser uma dentista, ou eu tenho que estudar para passar numa faculdade federal, mas eu não vou ter dinheiro para custear o material de Entendi. odontologia, que é caríssimo, Nossa, ou eu entendi. ingresso numa faculdade particular que muito menos eu tinha dinheiro, né? Então, Entendi. assim, dentro daquele mundo de possibilidades que eu tinha, a contabilidade foi tipo o meu fio de, não, opa, aqui eu acho que eu consigo alguma coisa, entendeu? Sensacional, E foi sensacional. de fato, eu ingressei na contabilidade e nunca mais parei de crescer, porque dependia do meu esforço. Quando tu vê aquele Unicamente do... balanço ali, tu, uau. Eu, com 25 anos, já tinha a primeira equipe no escritório de contabilidade. Nossa, Liderava 8 pessoas com 25 anos. cacetada. Então, Então tu foi assim, pro escritório de contabilidade também, porque tu aprendeu. aprendi Que tudo, maneiro, toda a que minha maneiro. base foi o escritório de contabilidade. Passei por escritórios de contabilidade pequenos, em Recife, nas quais eu aprendi muito. Tive grandes líderes na minha vida. Passei por alguns escritórios contábeis grandes em Recife. Até que em 2018, em uma ida, né, no Galo da Madrugada, eu conheci o pai da Maia. Que legal. E aí, com o tempo de relacionamento, surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. E eu estava iniciando o meu empreendedorismo contábil em Recife. Que Ou seja, maneiro. imagina como foi assim para eu dizer, meu Deus, e agora? Vou, não vou? Fiquei aqui naquela luta, mas você é pai. Nós que somos pais sabemos que a gente tem que buscar o melhor para os nossos filhos, né? E eu não Verdade. vi outra oportunidade melhor para Bruna do que eu ir para lá. Mas assim, foi tipo que tirar uma venda de um mercado, de um país que eu não tinha a menor ideia. Nunca foi uma possibilidade para mim. Era algo para mim ainda muito distante. Eu não fazia ideia nem como era um processo imigratório, não sabia nada. Então, assim, foi tudo assim realmente acontecendo. Eu acho que quando Deus ele tem sua vida predestinada, só confia que vai acontecer. E é verdade. assim que Deus vem conduzindo minha vida desde sempre. Teve muitas questões que foram... O caminho foi um pouco mais duro, mas assim, a gente vem colhendo fruto ano a ano, com muita fé, com muita gratidão, né? Então, eu pensei, fui lendo como era a vida do imigrante. Cada vez que eu lia, dava desespero. Eu disse, meu Deus, eu não vou, o que é que eu vou fazer? Tanto é que na época, pro meu companheiro, eu falei pra ele, ó, vou disposta a tudo, porque a minha graduação, na minha cabeça, e até onde a gente tinha de informação, não ia valer de muita coisa. Eu não sabia falar nem hi nem bye, amigo. Nem café, eu sabia que era coffee. Eu não sabia nem o que era coffee. Presta atenção Mas só. a primeira que tu aprendeu foi energético. Com certeza. Pode Foi crer. o primeiro, não tenha dúvida. E aí, nossa, me despiz, assim, né, totalmente. Fui com a cabeça muito certa de que se tiver que começar mais uma vez, eu recomeço, vai dar certo. E fui mentalizando, né? Até que esse processo levou entre 2015 até eu me mudar. Eu me mudei em junho de 2018. E até a minha mudança, eu programei para a Bruna chegar lá no período do ano escolar, porque o ano escolar inicia em agosto.
Sensacional. Então, até isso eu programei. Deixei ela na escola dela normal, saiu de férias na escola aqui no Brasil, para quando chegar ela começar um ano escolar com as outras crianças, né? Pegar inteiro do zero ali pra ela Exato, não para ela sentir não chegar. Eu tanto. lembro que no primeiro dia que eu deixei Bruna na escola, mas eu chorei igual uma criança. Fazia tempo que eu até me emociono de lembrar, porque realmente para mim era como se eu estivesse largando minha filha, sabe? Tipo assim, meu Deus, minha filha tá aqui num lugar que ela não conhece, uma língua que ela não conhece, assim. Então, assim, para mim foi muito dolorido ver ela aí entrando e a gente não pode entrar, tá? Primeiro dia de aula, você larga o filho Conhecer lá. o professor, nada disso. Não, nada disso. É uma cultura totalmente diferente. Conhecer professor, esquece. Não, tá fazendo o que aqui? Você marcou hora? Falar com o professor tem que marcar a hora. Cacete. Exatamente. Então, assim, olhei Bruna indo assim, meu Deus, já parecia que eu não consegui. Foi muito assim. Hoje eu dou risada assim de algumas situações, mas foi bem dolorido, né? Então eu cheguei lá certa de que ia fazer qualquer coisa, trabalhar no McDonald's, fazer limpeza, o que der pra fazer, porque é o que o imigrante faz lá, né? Sim, O que sim. tá disponível pra fazer pra ganhar dinheiro pro seu sustento digno, a gente faz, não tem problema. E aí na época, a minha cunhada era VP, vice-presidente do Bank of America. Caramba, que Aí ela disse maneiro. assim, ó, eu tenho alguns escritórios de contabilidade aqui no meu portfólio, eu vou dar uma olhada, te relaciono o nome e você manda os currículos, né? Que E assim eu fiz, mandei até currículo para escritório americano sem saber falar nada. Vê a ousadia. Veja que Mas lá no dia a dia tu ia ousadia. dar teus pulos, tu ia dar teu jeito. Ia, até dei, né? E aí eu mandei para latino, para escritório americano e mandei para alguns escritórios brasileiros. E veja como Deus é perfeito. E aí eu mandei com 2 semanas. Eu cheguei nos Estados Unidos 5 de junho de 2018. Dia 18 de junho de 2018, eu estava dentro do escritório brasileiro fazendo entrevista. Rápido assim, ó. Caraca. Na semana seguinte, eu comecei a trabalhar Meu Deus. como assistente da CEO do escritório na época. Meu Deus, encaixou tudo e... Aí eu pensei, né? Eu disse, agora, senhor, é comigo, pode deixar. Então aí, amigo, ó, estudei. Não, eu tava falando com o pessoal lá em cima agora há pouco, que eu vou fazer um post quando eu voltar pra Orlando, com minhas anotações da época que eu guardo até hoje, com muito carinho, muito apego, que lá as declarações, tudo é formulário. E aí eu imprimi o formulário e traduzia, tem minha letrinha lá, isso aqui, essa linha coloca isso, para eu poder estudar quando eu largava. Porque eu não sabia tributação, não sabia inglês, então eu tinha que estudar. Então eu passava o dia trabalhando e à noite eu estudava. Ia estudar a legislação americana e o inglês. Eu fiz isso sequentemente durante um ano, sem parar. Nossa, mãe. Aí é que entra quando eu falo que o contador brasileiro, ele atua em qualquer mercado do mundo. Porque a base que a gente tem aqui é infinitamente maior, mais sólida e mais adaptável do que qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu tive uma extrema facilidade de fazer esse de para. E é o que me ajuda a lidar com os contadores brasileiros, né? Quando são contadores de clientes meus e com os meus clientes. Porque o cliente Maíra não entende. Você vem aqui. Sabe aquele documento chamado DRE lá? Sei que é aquele que... Pronto, aqui é esse aqui. O nome dele é Profit and Loss. Ah, entendi. Sensacional. Então, até isso trouxe para mim uma dinâmica que me fez crescer e me especializar muito mais rápido do que se eu não tivesse uma base contábil brasileira. Verdade. Eu sou prova viva disso. Porque né, você cuida das nossas empresas lá hoje, inclusive vai cuidar das empresas dos nossos clientes também. E não sei se você lembra, quando eu cheguei, eu tinha passado já por 3 ou 4 contadores que eram brasileiros também, mas que eu olhava e falava, cara, e eu... Assim como você, eu sou contador de muitos anos de escritório. Eu olhava aquilo e não entendia nada. Eu falava, gente, o que é isso? Aí vi um documento, vi um boleto, vi um negócio. Eu falei, gente, o que é isso? Calma aí. O que é isso? E a pessoa tentava me explicar, não conseguia. E eu voltava. Ou seja, esse aprendizado do contador chão de fábrica aqui, ou até mesmo estratégico brasileiro que está no escritório, que ele carrega para os Estados Unidos, para ele atuar fazendo essa ponte cliente dele Brasil Estados Unidos, é um diferencial do atendimento, você acredita? Com toda certeza, com toda certeza. Para mim foi um diferencial e eu falo e incentivo isso para todo e qualquer contador que quiser fazer isso, que seja sozinho, através de mim, vai ser um prazer. Assim, se tem uma coisa que eu sempre falo, e a minha empresa, né, nosso escritório lá em Orlando, a Flow, surgiu para isso, para ser escada para palco. Eu quero Sensacional.
Nós temos hoje um déficit de 200 mil contadores nos Estados Unidos. Sensacional. Então, eu quero mesmo é que os meio Cara. milhão, né? Hoje, o dado atualizado do CFC é 530 aproximadamente mil contadores Sim, registrados. Eu quero que vá 530 mil contadores brasileiros para os Estados Unidos. É um país gigantesco, um país sólido, seguro, linear, tributação linear, simples, objetiva, que você, com sua expertise, nós, contadores brasileiros, com nossa expertise, vamos poder atuar incrivelmente. E assim, né? É o ativo. Imagina para um cliente seu hoje, você está inaugurando a CF USA, imagina só para ele ter a credibilidade, a confiança e o conforto de saber que ele vai investir em outro país tendo o seu aval, tendo você como referência, Não é tendo um outro, você né? como contador dele. É você que vai dizer para ele, pode investir que eu vou fazer sua contabilidade. Imagina só. Sensacional. É o seu ativo. Então, assim, o que a gente percebia muito é que o contador não conseguia alcançar. O cliente procurava um contador local, que muitas vezes, por conta do entrave da língua, ele vai procurar um contador brasileiro. Ou seja, o dinheiro sai da sua mesa e vai para o bolso e para a mesa de outra pessoa, né? Que Isso muitas das vezes não consegue explicar bem. que muitas vezes não consegue explicar bem nem atender bem, né? Isso tudo por quê? Por falta de uma conexão, por falta de alguém acreditar, por falta de ter alguém que fala, é possível sim, porque foi possível comigo, pode ser possível com todos vocês. Então, assim, é algo que eu venho muito trazendo isso, né? É algo que eu tenho... A prova viva disso é que eu nunca encerrei o meu CRC. Nunca deixei de pagar a minha anuidade. Desde o dia que eu pisei nos Estados Unidos, eu pago a minha anuidade. E vai transferir pro Rio agora. Tô tentando, mas ninguém tá me ajudando, né? Rafael, me ajuda aí, Rafa. Tá complicado, viu? Olha, Não consegui transferir ainda. Mais um registro, presidente. Então, por quê? Porque eu acredito muito no profissional. Eu virei um entusiasta da contabilidade. Como eu falei, não foi planejado. Eu não sonhei em ser contadora. Mas isso se tornou parte da minha vida. Eu amo ser contadora, eu tenho o maior prazer de ser contadora e empresária contábil, porque tem pessoas que rodam por aí falando, não pode falar que é contador, tem que falar que é empresário. Um não existe sem o outro, né, gente? Não tem como. Não tem como. Então, assim, trazer isso para cá, para todos os contadores do Brasil, os contadores do Rio de Janeiro, para os franqueados da CF, imagina só, hoje um franqueado da CF que achava que não podia acessar esse mercado, ganhar em dólar. Nossa. O dólar do jeito que tá, o Pietro tava lá em cima falando, se você pegar um dólar e botar na gaveta, não fazer nada com ele, você vai ganhar mais se você colocar no CD aqui no Brasil, né? Crer. Pode crer, pode crer. Então, assim, é uma infinidade de coisas que, assim, cada vez mais, o ano de 2025 vai ser transformador para a contabilidade. Obrigada a você pela ajuda, por acreditar em querer transformar essas vidas, porque é através de você que está sendo possível. Nada. Eu vou pegar um detalhe do que tu falou, e aí, ó, eu quero que agora, tanto o empresário quanto o contador que estiverem nos assistindo aqui no EnergyCast, eu quero que você preste muita atenção. Qual que eu vou te contar um pouco, vou aprofundar na minha experiência que eu tive contigo, e com a Flow, e com a Bia também. A questão é o seguinte, o estilo, mesmo sendo um brasileiro, o estilo de prestação de serviço que esse brasileiro entrega lá nos Estados Unidos é o seguinte, você chega para ele e fala assim, quero abrir empresa. Aí ele fala assim, tá ok, de qual atividade, qual endereço, ele vai lá e faz o papel, te manda o boleto, escreveu, tá tudo bem. O que me impactou muito no trabalho da Flow, da Maíra, ela chega e fala assim, não, quer abrir empresa por quê? Para fazer o quê? Como é que é o teu negócio? Me explica mais. Então, ela cria toda uma visão ampla de como é a tua vida no Brasil e como essa tua vida no Brasil vai impactar esse teu negócio lá nos Estados Unidos, ou essa tua aplicação, ou a tua sucessão, a tua proteção patrimonial. Então, ela amplia a tua visão toda e muitas das vezes o que sai de resultado dessa ampliação de visão? Sai de resultado uma proteção patrimonial, ou seja, você acaba conseguindo blindar o seu patrimônio com relação à ação trabalhista, com relação a questões de penhora da sua empresa aqui no Brasil, enfim, diversas situações. Sai um projeto tributário onde você economiza dinheiro, ou seja, às vezes os Estados Unidos hoje é um mar de oportunidade depois do Trump ter assumido, ou seja, o Trump está chamando as empresas para irem fabricar lá. Será que a Mayra não tem uma visão de uma oportunidade de tu fabricar teu produto lá? Ter uma filial, uma sucursal lá? Outro ponto, sucessão.
a gente percebe que, na maioria das vezes, as pessoas têm um grande desafio aqui de transferir patrimônio, porque elas não se preparam e acabam faltando em vida e os filhos começam a brigar porque não concordam pela divisão. Então, ela tem um mecanismo de sucessão lá que é fabuloso. Então, eu estou te dando algumas formas que eu percebi levando alguns clientes para lá para ter acesso a elas, exatamente pelo fato do atendimento dela ter uma pegada diferente, por ela ter uma vivência brasileira. Você não vai achar isso lá nos Estados Unidos. Você não vai achar. E falando aqui, puxando esse gancho, vou dar um exemplo real, tá? Esse gancho de sucessão patrimonial, a estruturação usada pelas filhas de Silvio Santos para receber foi validada. Eles evitaram 321 milhões de reais com estrutura, que é a estrutura que eu faço todos os dias. É assim, você vê, né? Eu converso com o Edilson, a gente conversando, na hora eu monto três. Porque assim, é o que a gente faz no dia a dia. Já tá no teu sangue ali, né, Maíra? Exatamente. Então, assim, às vezes o cliente conversa comigo, eu já sei. Mas Maíra, eu nem falei não, porque assim, às vezes as pessoas estão muito atrelada, apegada ao quanto, né? Ao quanto eu vou, como, quanto, porque as pessoas trabalham muito. Então, assim, às vezes eu tenho uma estrutura que vai funcionar para 100 mil dólares ou para 100 milhões, para 100 bilhões. A estrutura é a mesma. Por isso, quando eu falo com o cliente, quanto você quer crescer? Vamos começar já assim? E aí entra sempre aquela questão de preço e valor, né? É verdade, Então, verdade. assim, quem é meu cliente que está assistindo já ouviu eu falar isso. Maíra, mas isso é muito caro. Cara, é quanto? Vamos fazer essa conta aqui. Esse patrimônio que você tem hoje, se você falecer hoje, sua esposa vai pagar tanto de quanto de imposto? 40 mil dólares. Ok, 40 mil dólares. Isso é uma conta rápida. A manutenção dessa estrutura para você, ela custa uma fração em 20 anos de 0,2% desse valor. É caro? Não tem como. Matou o cara. Então, assim, é o que você tá tentando proteger, né? Então, as pessoas, às vezes, realmente... E o quanto vale a harmonia familiar dos seus filhos? Nossa, já pensou você não ter que passar pelaquela briga de inventário? E sempre acontece, não tem Sempre como evitar. acontece, Porque sempre. meus filhos não brigam, mas maridos, esposas, tem divergência entre eles. E outra coisa, tá? A gente tá falando de planejamento sucessório, mas a gente não tá falando só de patrimônio no exterior, não, tá? A gente tá falando tanto e quanto de patrimônio brasileiro também, né? Verdade. De a gente fazer a estruturação já dentro. Ah, Maíra, mas eu tenho muitos imóveis. Vamos fazer aos poucos, vamos fazer um plano. Em quanto tempo isso quer ser realizado? Eu sei que tragédia acontece o tempo todo, né? A gente nunca tá preparada. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Mas se a gente puder ir trabalhando nisso, eu tenho vários casos, né? A gente trabalha com contabilidade, tem muita história. Tem um cliente que na pandemia, o filho dele ligou para mim uma semana antes, eu tinha mandado um e-mail com a proposta de reestruturação. Eles pagaram 240 mil dólares de imposto. Os filhos. Nossa senhora. Por que ele não... Uma casa. Uma casa. Nossa Por quê? senhora. Porque na pandemia a gente infelizmente perdeu muitas pessoas, né? E realmente muitas pessoas passaram por esse processo de sucessão porque não se organizaram. Eu acho que a maioria das pessoas começaram a buscar mais isso muito depois da pandemia. O mundo mudou muito depois da pandemia, né? A gente acelerou Verdade. muita coisa, a gente acelerou os 10 Ficamos anos, mais né? tecnológicos, né? Exato. Então, assim, o filho dele me ligou assim, Maíra, eu já sei o que eu vou ter que fazer, porque eu encontrei seu e-mail na caixa do meu pai, cobrando ele. E não era o primeiro não, tá? Eu já tava há meses. Toda vez que ele ia visitar a gente, porque o cliente investidor que não mora, que não reside nos Estados Unidos, ele vai passar férias, né? Ele me visita nas férias. Então, o contador, o tempo que eu mais trabalho é justamente quando eles estão de férias lá. É dezembro, é julho, é janeiro. Nossa! Tudo de chinelo, chega de mala, de orelhinha da Disney. Então, eu sempre falava com ele a oportunidade que eu tinha. E o filho dele agora não tem o que eu fazer. Mas aí, depois que ele conseguiu transferir, o que ficou, o filho dele estruturou tudo com os irmãos. Então, já fez tudo certo. Porque entrou na consciência, né? É verdade, esses casos são importantes serem contados porque gera uma reflexão, né, para a pessoa. Cara, você não pode imaginar que você vai viver mais tanto tempo. E não é uma questão de pensar na morte, é uma questão de pensar na vida. Na vida, porque a gente perfeito. sai daqui e as pessoas continuam. Exatamente. O nosso patrimônio continua. Então, Aham. se a gente puder preservar isso, essa harmonia, essa vida, é importante. Com toda certeza. Maíra, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem aqui, quando a gente lança um podcast aqui, a gente chega a ter 3 mil, 5 mil visualizações no canal da CF.
Só que, ainda assim, a gente acredita muito no poder sabe, dessa intenção de mandar uma mensagem para o mundo. Então, a Aham. gente acredita que, muitas das vezes, tem uma frase nossa, que ela vai reverberar. Vai além Uhum. disso. Vai para o mundão todo, para os 8 bilhões de habitantes da face dessa terra. Eu queria saber de você se tu teria uma frase dessa, assim, Tenho. para falar para ele assim, cara, essa frase ela vai reverberar. Vai muito além do que isso, vai para 8 bilhões. Qual seria essa frase? Dividir conhecimento é multiplicar. Então, eu divido para multiplicar. Então, divida e você vai multiplicar. Vai multiplicar vidas, vai multiplicar Sensacional. empreendedores, vai multiplicar contadores e vai multiplicar o número de pessoas que vão acessar coisas que, na nossa cabeça, né, o mundo limita muito a gente, né? Então, vamos dividir para multiplicar. Sensacional, sensacional. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora também. Uma coisa bem legal. Eu tô. é, é, eu tô pensando aqui um pouco na minha trajetória, depois que eu conheci vocês, cara, eu falei até aqui um pouco com a Bia, conversando com a Bia, cara, minha mente assim, bluff. O que eu achava que sabia, eu não sei de nada, né? Eu falei, caraca, cara, que negócio. Então, assim, muitas das vezes o contador brasileiro ele acredita que ou ele leu alguma coisa e ele acha que sabe, como era eu, ou ele acha que ele não quer nem saber porque é algo muito complexo, né? Então ele não quer nem tentar. Ele fala, ah, cara, isso é muito complexo. E tudo que a gente tá falando, você também saiu daqui de Recife assim, pelo que eu tô falando, e você muito rápido, obviamente, que, pô, você é aquela potência que eu digo, né? Você foi lá, estudou, anotou e tal. Tudo bem, você foi muito mais rápido do que outras pessoas iriam. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: para essa pessoa, esse contador que está aqui assistindo a gente, é, o que você acha assim que seria o primeiro passo para ele começar a monetizar em dólar? Assim, o que vem na sua cabeça? Ele fazer uma reunião com os clientes? Ele procurar primeiro um treinamento aqui nosso da Flow? O que você acha assim, depois de todas as pedras que você já quebrou nessa quase uma década sua empreendendo na contabilidade dos Estados Unidos? O que você acha que seria o primeiro passo dele para ele começar a ver as doletinhas voar? Vem aqui, marca uma reunião com o Edilson na CF, tá? Porque nós, né, já estamos aí com esse caminho asfaltado. Então, assim, Boa, pode até procurar, né? Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento é libertador, não é verdade? verdade. Nunca é demais. Eu tenho uma frase, às vezes, que eu também falo que ignorância é uma dádiva, né? Porque tem coisa que eu não quero nem saber, amigo. Tem coisa que eu vou dizer, não quero saber, não. Deixa Mas pra tá lá. tudo bem, deixa pra lá, né? Isso aqui não. Mas, busque você, busque o Rafael, o Boa, RM, busque o Sami, boa. né? Busque a gente também. Eu e a Bia vem soltando muitos vídeos institucionais, ajudando vocês a ter um pouco de clareza, a trazer esse pouco de visão. Eu não quero vender facilidade, eu quero trazer realidade. Então, a maioria das vezes querem impedir você, qualquer contador, de que não é capaz. É capaz sim. Infelizmente, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. E é verdade, tá? Eu sempre fui essa que eu sou, sempre. Quem trabalha comigo, eu tenho várias amigas minhas que, inclusive, se inscreveram para assistir. Beijo para vocês, meninas. Se inscreveram para assistir Que bom, que bom. o tema online que tá rolando lá em cima. E elas me acompanham desde sempre. Fizeram parte de uma das primeiras equipes que eu tive na contabilidade, ainda em Recife. E eu sempre fui essa, mas as pessoas querem limitar você o tempo todo, né? E quando a Verdade. gente tá falando de Estados Unidos, todo mundo pensa o quê? Que é o melhor, que é inacessível, que eu não posso, que eu não consigo ter acesso. Então, assim, se você fomentar isso com qualquer pessoa do seu ciclo, vai ter pelo menos alguém que conhece alguém. Sem dúvida, sem Nem que dúvida. seja seu cliente, vai ter alguém. Eu tenho certeza. Só fomenta isso. Quem tem poder nas redes sociais, quem é mais infoproduto, né? Que a gente tem aquele contador que tá mais na rede, tem um que é mais, né, reservado, não tá muito, mas aonde você estiver atuando, fomenta esse assunto. Eu tenho certeza que vai cair na sua mesa pelo menos uma oportunidade. É verdade. Nem que seja, eu tô pensando em me mudar. Eu ouvi dizer que eu posso investir. Não, pra você ter ideia, eu tava conversando, falando que lá nos Estados Unidos, minha filha investe na mesada dela, Bruna. Sensacional. Que 100 maneira. dólares pode investir. Aqui, quando se fala em investimento, a população pensa, eu preciso ser milionário para investir. Gente, é E o rendimento acessível. aqui, comparado com a inflação, não é tão Não, mas poderoso. aí, engraçado, veja como o conhecimento é libertador. Eu tenho clientes que custaram a investir nos Estados Unidos, porque tinha essa mentalidade de que, não, lá eu ganho 14, aqui eu ganho 6.
Mas não Verdade. faz a conta correta, né? Não faz Variação a conta cambial, correta. Não, tem a inúmeros inflação, fatores, né? Segurança do país. segurança do É país. o país que mais investe no mundo. Eu Verdade. tava com. Eu esqueci o nome dele agora. Que é consultor financeiro também, contador e consultor financeiro. Não chega a 5% da população brasileira que investe. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 56% da população investe em qualquer lugar. Bolsa, Sensacional. ações, Isso é uma visão deles para CD. aposentadoria, mas eles têm essa visão, Porque cara. Tem que. tem produtos, né, de investimento que te ajudam na redução de base de cálculo tributária. A Receita Federal Americana te Sensacional. incentiva a fazer investimento, né? A Maia Sensacional. tem o programa do college dela, desde que eu tava grávida. Então, a Maia já tem. Quando a Maia tiver certa idade, ela vai ter o plano do college dela. Eu espero que ela seja tão Ou seja, ou ela tem o mais dinheiro que você está investindo para pagar a faculdade. que me ajuda a reduzir minha base de cálculo de imposto. Que Eu isso, espero que ela seja sensacional. tão ou mais inteligente que a Brubru, que ganhou bolsa integral. Então, a Uau. minha filha hoje nos Estados Unidos, com bolsa 100% de um curso de direito. Sensacional. 100% mérito dela através das notas dela. Lá é um pouquinho diferente, mais anos, mas assim, foi o quê? Todos esses anos valeu a pena, né? Quando a gente vê nossos filhos prosperando, não tem coisa Cara, melhor. não tem nada que Então, pague. assim, esse plano da Maia, eu tô fazendo isso que vai que, né? A gente nunca sabe. A gente cria os filhos de uma forma, mas às vezes, né, dá uma desviadinha, não, né? Mas o que eu quero trazer é que esse investimento me ajuda, ele me beneficia. Cara, eu queria puxar isso um pouco agora, porque Tá. eu vejo que no Brasil existem formas tributárias que parecem ser boas, mas que no final acabam sendo um pouco prejudiciais ao ambiente empreendedor. Não só a questão do contador, mas ao ambiente empreendedor. Então, tu tem aqui Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E aí, o Simples Nacional, lucro presumido vem pelo faturamento, sabe muito bem, o lucro real acaba sendo pelo resultado. E quando a gente olha o modelo tributário norte-americano, ele é voltado para ser uma visão mais de lucro real, só que não só disso. O americano parece que ele tem uma vontade de fazer com que o dinheiro fique na mão da população, né? Então ele fala assim, ó, se você doar um dinheiro ali, tá abatido. Se você comprar um carro, tá abatido. Se você comprar uma casa, tá abatido. Se você investir, tá abatido. Ou seja, a visão do americano é a visão, meu irmão, deixa o dinheiro na economia para esse negócio girar, Exatamente. para ir. E tu acredita que se o Brasil, porque o Brasil, quando a gente vai olhar o Brasil, a gente olha, pô, o Brasil territorialmente é muito parecido com Maior. os Estados Unidos, é maior Ah, territorialmente? não, mas é Muito muito parecido, né? parecido. O Brasil, em termos de estrutura de meio ambiente, né? A parte de produtos alimentícios também é tão potente quanto o Riquíssimo. americano, riquíssimo. Não tem desastre natural, né? Potência, tem muita potência. Habitantes, vamos botar aí, tem de repente 20% a menos que a população norte-americana, acho que é isso. Pô, mas quando tu olha assim, as estatísticas que poderiam fazer economicamente o Brasil ser mais forte, é muito parelho. Só que aí você olha a economia americana é 30, 40, sei lá, vezes maior que a do Brasil. Hoje vocês trouxeram um dado que a economia da Flórida é maior que a economia do Brasil. Então, assim, E um será que não é estado. por isso? Eu queria que tu falasse uma reflexão sua Então, sobre esse entendimento Brasil e Estados Unidos. o primeiro ponto que eu percebo é cultural. Né? Cultural. Hoje, se um americano ouve você falar, pagar imposto pra quê? Eu não vou pagar imposto, é uma ofensa. Vou te dar um dado. O IPTU, né, que é o do imóvel, ele vence e começa a ser pago em novembro. Então, você paga com desconto parecido com aqui. Você tem até março para pagar, né? Quando dá setembro, todas as pessoas recebem em casa um extrato de como foi computado o IPTU. Acredita nisso? Cacetada. Ele traz um extrato de projeção para esse valor que foi gerado, que vai chegar em novembro, e traz um extrato de como foi o do ano anterior. E diga mais, se foi projetado amanhã, você recebe de crédito de volta para o ano seguinte. Cacetada. Então ele fala, eu sou... É muita transparência, né? Aí tem lá, você vê que lá é um pouquinho diferente, lá não tem muito bairro. É meio estranho. Então lá tem o estado da Flórida. Dentro do estado da Flórida tem os chamados county, né? Que eu não sei como seria aqui, como se fosse... Não chega a ser município. Porque, por exemplo, em Orange County eu tenho o Intergarden, o Windermere, eu tenho Tu tem os bairros. Ali. então eu diria que o county seria o município
e dentro do município tem os bairros, né? Entendi. Aí ele fala onde foi construída escola, se trocou a frequência de coleta de lixo, se eles investiram em novas questões para coleta e outra. Todas as casas lá, você frequenta lá, sabe? Tem o lixo reciclável e o lixo comum. E são dias diferentes, você tem tambor diferente, tanto dentro de casa quanto na área externa para poderem coletar. Verdade. Né? Então percebam a diferença. É muito cultural. Tudo é muito cultural, né? Então eu percebo que a cultura. Se você for na Disney com a filha do seu tamanho e ele perguntar quantos anos sua filha tem, você dizer que tem 3 para ela não pagar ingresso, ninguém vai pedir a você o documento, não. Eles vão deixar ela entrar. É uma cultura da verdade, né? A cultura tanto é que perjúria é crime. Agora também não minta, não, hein? Senão Não minta. vai dar B.O. Perjúrio é crime, você pode ser preso por perjúrio, pode ser não, você vai preso por perjúrio. Então, dependendo do que você deu um depoimento e foi mentira, você vai ser preso. Cacetada. E Então, é muito assim, sério, lá é muito sério. Muito sério. Então, esse é o fator principal. Aí a gente vem de cultura. Aí, do segundo fator, né? Acho que o principal, tem muito esse estímulo de você reinvestir o dinheiro no seu país. Então, invista o seu dinheiro aqui, que eu lhe dou isso aqui de incentivo, lhe dou uma base de cálculo. Reduz a sua base de cálculo, lhe dou crédito tributário. Sempre quando muda um presidente é quando tem uma reforma, né? Não sempre, mas assim, os presidentes, hoje, a Constituição americana é de 1869. Por incrível que pareça, de lá até cá só tiveram 7 alterações. 7. Caramba, só 7? A última foi em 2018, que foi o Trump quando entrou. E aí, ele fez... Então é uma lei muito antiga, muito sólida. Muito antiga e muito sólida. E cumpre Caraca. ao pé da letra do que tá ali, tá? Não tem isso de emenda, de uma seção que mudou, não. É aquilo ali. Ou Aí- seja, traz uma tranquilidade para as Muito. pessoas, né? Tanto para o profissional, que vai ajudar o contribuinte e o cidadão, quanto para o cidadão. Ele tá andando, ele tá olhando, ele tá vendo onde o dinheiro dele tá sendo aplicado. Cara, isso é muito maravilhoso. Isso, aí sim, você, cara, quero pagar imposto. Ó, Né? Tu fica- o pobre, o classe média, o classe alta, o rico, se ele quiser, e o milionário. Os filhos estudam na mesma escola. Seu filho chega na escola às 7 da manhã, sai 5 da tarde, o ônibus pega na porta do condomínio e entrega de volta. Isso sem você pagar um centavo. Sensacional. Entendeu? Então, isso o que faz isso girar é a economia. O Às imposto, vezes a sua contribuição. Às vezes o tal do sonho americano tão falado é um pouco disso, né? Você ter essa entrega da área pública exatamente baseado no que tu contribui. Exatamente. Então, assim, eu posso falar, são muitos incentivos, mas assim, o IPTU que você paga é abatido, os juros da sua casa financiada, eles incentivam você a ter casa própria, é abatido, o que você paga de saúde particular é abatido. E aí, então, esses abatimentos, Maíra, são mais do que até um salário mínimo, né? Então, ele tem... Quais outros benefícios que ele tem para abater? Então, ele tem o IPTU da casa própria, eu já falei, os juros do financiamento, né? Então, você financia uma casa, você abate os juros, despesas médicas, aposentadoria privada, Caramba. incentivo de investimento, alguns tipos de investimento, então, infinidade de coisas Aí que você chega aquele consegue. caso do Trump que tu falou, né? Que vai a quase zero às vezes, né? Por quê? Porque tem várias estruturações. Então, assim, é muito comum. O americano, ele já tem isso. O americano de classe média, a partir da classe média, ele já se preocupa. Como eu estruturo? Como eu pago menos imposto? Como eu protejo minha família? O que é que eu faço, né? Já é cultural isso Já também. é cultural isso Já tá preocupado em também. produção, mas A uma maioria das sucessão. crianças lá, dessa classe média treinadas. para alta, além de serem treinadas, na barriga já recebe o seu investimento para o college. Caraca. Já tá tudo pronto, eles já vão desenhando. Eles Então, são não é fantásticos. porque o Trump é milionário que ele tá sonegando, muito pelo contrário, ele tá usando estratégias necessárias e disponíveis para quê? Para que ele otimize. E se eu for falar assim, como você falou que é tudo tão acessível, às vezes essa estrutura que o Trump está usando, a gente pode levar um empresário brasileiro para usar uma estrutura tão parecida quanto Ou até que vai- igual, com até toda igual. certeza. e é Com acessível toda- financeiramente. Com toda certeza, sem sombra de dúvida. É Sensacional. acessível. Então, assim, é extremamente possível você não só acessar o mercado americano como investidor, como empreendedor, ou você realmente querer usar a estrutura americana para proteger seu patrimônio até aqui no Brasil, né? Então, a gente Sensacional. pode trabalhar com estrutura americana ou estrutura em paraíso fiscal. Tem muita coisa pra gente trabalhar. Sensacional. Agora chega aquele momento do... tá acabando agora, mas antes de acabar,
antes de acabar, tem o seguinte. Você achou, no começo, que não tinha sua caneca, mas a sua caneca existe. Olha aqui essa caneca. Eu só adoro coisa personalizada, gente. Eu amo. Ela adora. Pessoal, para quem Obrigada. assistiu a gente e viu que eu brinquei do energético, é porque essa aqui, rapaz, é apaixonada do energético. Então, Gosto. e você nem bebeu o seu aí hoje, né? Não, é que eu tava com água aqui, eu não gosto, não Tu ia não tomar ia na misturar, latinha, né? não. E tem um Mas energético assim, americano que ela diz que é 3 vamos... vezes mais potente que o brasileiro. eu vou importar. Por isso que Cadê, ele é amigo? Vai potência. importar comigo, não? Vamos importar. É o Celsius, viu? Vambora. É o Celcinho, eu esqueci. É o Eu Celcinho. coloquei tanta coisa na minha mala que não comeu. O Celcinho tu não trouxe. Não trouxe o Tá certo. Celcinho, mas é bom demais o Celcinho, viu? Gente, procura aí, Celsius, é muito bom. E ó, tem um outro presente aqui pra você. Esse presente aqui, olha, que presente legal. Você sabe que você é uma pessoa importantíssima pra gente. Ah, que E bom. que a gente tá muito feliz. E a gente ora muito a Deus pela sua vida. Amém. Ora muito a Deus agora pela vida da sua família também, porque a gente sabe que a nossa família é o nosso pilar. E muita gratidão, porque você nos permitiu sonhar com você. Você nos permitiu cada vez mais a gente ter a abertura da nossa visão. Você nos permitiu a gente agora ter clareza assim, pô, sim, é possível a gente Sim. ir empreender na América, e viver na América, e realmente proporcionar uma visão para outros brasileiros, até para que os brasileiros possam voltar para o Brasil e, cara, ajudar a transformar o nosso país também. Acho que isso também é algo que é importante a gente pensar. Sim. E aí, esse quadro aqui que a gente fez para você, que é um presente, é para você, Ai, é para que você possa maravilhoso. sempre lembrar, ó, eu fui pedra fundamental no projeto da Flow, da CF Accountant, dessa união. E você lembre de nós aí com esse quadro. Eu sei que é uma coisa muito humilde, mas a gente sabe que é de isso, coração. amigo, isso aqui Tá tem bom? um significado gigantesco. Você sabe o quanto. E não é. A gente já conversou isso em vários momentos. Eu e a Bia traz sempre isso pra você. Que foi um aperto de mão ousado, né? Tem duas pessoas que Engraçado. estavam naquele momento que falaram: Nossa, eu vi isso nascer, elas estão lá em cima. Então, assim. É incrível quando realmente Deus tem propósito e Ele não une pessoas, né? Ele une propósitos, né? É verdade, Então, assim, que bom que eu posso ser essa ponte. Que bom que você foi essa ponte. Isso aqui vai ficar. O nosso office tá inaugurando. A gente tá no office temporário. Tá inaugurando. E eu vou ter muito prazer de colocar esse quadro lá. Porque a gente ainda vai contar muitas histórias através desse quadro. Não tenha Sem dúvida, dúvida sem disso, dúvida. tá, amigo? Conta comigo. A família CF. Todos que você e nós iremos transformar através dessa aliança. É verdade, é verdade. Conta com a gente também. Conta E, comigo. pessoal, além da Flow, né, que é a nossa parceira através da Maíra, que vai nos apoiar a entregar todo esse sucesso para o nosso cliente, a gente tem o Clube Aloy também, que tem múltiplos serviços para você poder monetizar o seu escritório em dólar. Então, aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, você vai ver todos os dados da Flow, para você seguir a Flow, para você acessar a Flow, e também os dados do Clube Aloy, para que você saiba, por exemplo, como tirar o seu visto, ou como ajudar o seu cliente a tirar o seu visto, como investir nos Estados Unidos através da Flow. Então, tem toda uma série de parceiros que está dentro do clube para que você também possa acessar e saber mais como você ser um parceiro, um sócio desse clube também, que vai ser muito importante na nossa jornada, tá bom? Você quer dar a sua última palavra? Agradecer a família CF, agradecer você pelo convite. A gente é sempre maravilhoso estar aqui, sempre muito bem recebida. Tenho muito amor e gratidão Aonde é por que é esse cada lugar? um Onde é que é desses. esse lugar aqui? Agora eu já sei, é Vila Vila da da Penha. Perdão pela gafe, gente. Nada, É que é muito Mas tem lugar. uma brincadeira nossa aqui Ah, mesmo é? disso, tem? Ah, ok. E eu queria falar o slogan da Flow, que é conectando sua empresa com o mundo. E o Olha, slogan da Aloy, que é sua empresa sem fronteira. A olha gente aí, ó. fez o quê? Ela foi lá na TIM. É isso aí, é isso aí. Sua empresa sem Então, fronteira, é isso aí. assim, de fato, tudo que é feito com propósito, ele é levado a outro nível, né? É E a verdade. Flow e a Aloy têm um propósito e tem Deus em primeiro lugar. Então, obrigada, muito obrigada, agradeço. Deixem Tamo as junto sempre. perguntas, procurem a gente, eu vou estar à disposição, eu, Edilson, a Bia, toda a galera do Aloy, a gente vai ter o maior prazer em servir vocês. Obrigada. Amém, pessoal. Então, vem com a gente nessa, curte aí, segue o nosso canal,
comenta e compartilha, porque esse conteúdo aqui, através do seu compartilhamento, pode ajudar famílias, pessoas a conseguir realmente ter uma visão nova de vida e realmente prosperar através do empreendedorismo, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí, ó. Energiza! Valeu!